Psicóloga morre depois de passar mal em clínica ao receber contraste para fazer um exame, diz a família. Danilo Gentili precisa ser hospitalizado depois de choque anafilático após a ingestão de medicamentos. Você já ouviu alguma história como essa? Ou melhor, você conhece o que é a anafilaxia ou choque anafilático? A anafilaxia ou choque anafilático é uma reação anormal do sistema imunológico que geralmente se apresenta como uma alergia medicamentosa. É uma situação que apavora os profissionais de saúde, mas eu estou aqui para desmistificar esse assunto e te ajudar a entender uma coisa que é tão importante para a atuação profissional de qualquer profissional de saúde. Eu sou a professora Patrícia Doblinski, farmacêutica, criadora do PID, o Programa Injetáveis Descomplicados, e eu tô aqui para te ajudar, para compartilhar com você algumas reflexões importantes sobre o tema anafilaxia. Me conta aí, esse tipo de coisa te preocupa? Porque eu recebo na minha caixinha de perguntas lá da rede vizinha perguntas muito frequentes do tipo: professora, eu posso aplicar penicilina na farmácia porque eu aprendi durante o meu estágio que penicilina causa choque anafilático. Essa é uma das perguntas mais frequentes que aparecem por lá. E inclui-se nessa classe, pelas pessoas que me perguntam, não apenas a penicilina, mas também a ceftriaxona, que é um importante antibiótico bastante utilizado na clínica médica. O que é importante a gente ressaltar aqui? Os profissionais de saúde precisam buscar conhecimento. Quando a gente não conhece um assunto, quando a gente não sabe o suficiente, a gente acaba entrando numa pira de acreditar em tudo que a gente lê por aí. E esse é o grande problema de muitos profissionais. Eles vão lendo notas aqui, informações ali, e eles não fazem um estudo aprofundado, não buscam uma fonte segura e acabam sendo tomados pelo medo e pela insegurança. Eu costumo dizer para os meus alunos que o medo é falta de conhecimento e muita gente se recusa a aplicar penicilina na farmácia por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece um assunto a fundo, a gente acaba se deixando tomar pelo medo. Qual é o problema disso? O que você faz com esse medo? Porque se esse medo toma conta de você, você fica inseguro e você pode errar. E aqui, meu amigo, você não pode errar. Então vamos entender um pouquinho o que é a anafilaxia e o que você, profissional de saúde, precisa saber para resguardar a sua atuação profissional e garantir, acima de tudo, a segurança do seu paciente. Como eu disse a vocês, a anafilaxia geralmente se apresenta como uma alergia medicamentosa, geralmente mediada por IgE. Isso quer dizer que o teu paciente já tem que ter entrado em contato com aquela substância. E a anafilaxia pode acontecer após a ingesta de um medicamento, após a administração de um medicamento por via parenteral, por meio de uma injeção e, inclusive, o uso de medicamentos por via parenteral predispõe o paciente a maiores possibilidades de uma anafilaxia, mas é claro, o seu paciente precisa ser alérgico àquela substância. Um dos grandes medos e pavores da anafilaxia é que as pessoas acabam generalizando as reações que vão acontecer durante a anafilaxia. A gente sabe que os eventos fisiopatológicos dependentes da liberação de todos os mediadores que serão liberados na anafilaxia vão envolver espasmo de músculo liso, então você vai ter espasmo de brônquio, espasmo de coronária, trato gastrointestinal, aumento de permeabilidade vascular e vasodilatação, levando à estimulação de terminações nervosas e à ativação de receptores por vias efetoras vagais e depressão do miocárdio. Esse é o grande problema e o maior medo, que a anafilaxia vai causar óbito do paciente. Mas o que você, profissional de saúde, esquece é que se você estiver bem preparado e souber identificar os sinais de uma anafilaxia, você vai prestar os primeiros socorros para o seu paciente, você vai acionar o serviço médico de SAMU e vai ficar tudo bem. Mas para isso,
você precisa mergulhar aqui e entender o que está acontecendo com o teu paciente. Quando o paciente tem uma reação anafilática, como eu disse, é uma resposta anormal do sistema imunológico dele. Nesse momento, entra em ação mediadores inflamatórios muito importantes, que são liberados principalmente pela parede dos mastócitos. Histamina, bradicimina, leucotrienes. Lembra lá da cascata da inflamação das aulas de imunologia? Isso mesmo, vale a pena você voltar lá e dar uma estudadinha. Mas o que é muito importante nós entendermos? Quando você tem uma reação anafilática, você vai ter acometimento de pelo menos 2 sistemas do paciente. Inclui-se aí 5 sistemas, que são pele e mucosas. Então, por exemplo, o teu paciente vai ter urticária, eritema, angioedema e prurido. A nível respiratório, que corresponde a 70% dos casos de anafilaxia, teu paciente tem acometimento de trato respiratório superior, congestão nasal, prurido na orofaringe e na parte de trato respiratório inferior, o que você vai perceber com muita frequência são os sibilos, o aumento de frequência respiratória, a dispneia e a constrição torácica do paciente. A nível cardiovascular, o paciente vai ter hipotensão. Isso acontece devido à vasodilatação generalizada que o teu paciente vai ter, mas ele também vai ter um pulso rápido e fraco, com taquicardia. A nível gastrointestinal, ele vai ter gosto metálico na boca, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. A nível de sistema nervoso central, o paciente vai ter alterações de comportamento, agitação, tontura, sensação de morte iminente. Então, eu citei para vocês aqui 5 sistemas. Você vai classificar como anafilaxia se o paciente apresentar sintomas em 2 destes sistemas. Por isso é muito importante, porque após a administração de um medicamento, por exemplo, você aplica uma injeção ou você aplica uma vacina, se o teu paciente apresentar sintomas em pelo menos 2 desses sistemas, você já enquadra isso como uma anafilaxia. E aí, é claro, você vai avaliar o estado clínico do paciente para prosseguir com os primeiros socorros e acionar o serviço médico de SAMU. Neste momento, é muito importante, acima de tudo, que você mantenha a calma e que você faça a ponte do seu paciente com o médico dele. Sim, minha gente, porque grande parte dessas reações não são notificadas aos médicos e aos serviços de saúde. Vale ressaltar que aqui cabe uma notificação de reação adversa a medicamento, mas a gente não vai entrar nesse mérito de discussão neste momento. Quando a gente pensa em fármacos que podem causar anafilaxia, nós temos vários. E existe uma classificação que vai nos dar os principais fármacos envolvidos na anafilaxia. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Eu recebo muitas dúvidas lá na rede vizinha e as coisas que mais aparecem não aplico penicilina porque eu tenho medo de choque anafilático. As pessoas têm medo de aplicar penicilina, mas elas não têm medo de aplicar dipirona, beta-30, dexacitoneurin, dexalgen e vários outros medicamentos, inclusive algumas vezes sem prescrição médica. Veja, vale ressaltar aqui que qualquer profissional de saúde só deve aplicar um injetável se ele tiver de posse de uma prescrição médica. Você é farmacêutico, enfermeiro, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, você está no estabelecimento de saúde prestando serviço, tu só vai aplicar um injetável se tiver em mãos a prescrição do médico. Quando a gente pensa nos fármacos que podem causar anafilaxia, quem está no topo da lista são os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, seguidos de anticorpos monoclonais, anestésicos, a dona penicilina, que aparece lá em 4º lugar, seguido de cefalosporinas, quinolonas e então as vacinas. Eu estou me referindo àquelas reações mediadas por IgE. Isso quer dizer que o paciente já tem que ter entrado em contato com essa substância num outro momento
para que quando ele entre em contato novamente, a IgE produzida pelo corpo dele reaja contra esta substância. Depois, dentro daquelas reações que são consideradas não mediadas por IgE, no topo da lista estão os anti-inflamatórios não esteroidais, seguida de anticorpos monoclonais, os dextranos e também as vacinas. E quando a gente pensa em mecanismos não imunológicos, nós temos os anestésicos opioides no topo da lista e a vancomicina. O fato é que o risco existe. Só que nós não podemos ficar sugestionando, como é que vai ser quando isso acontecer? Vou me recusar a aplicar. Veja, a aplicação de injetáveis é um serviço de saúde essencial e é um serviço de saúde oferecido dentro de farmácias e drogarias que é essencial e é muito importante para a população. Como é que vai ficar a população se você começar a se recusar a aplicar o injetável porque você está com medo de que esse paciente tenha uma anafilaxia? São reações muito raras, minha gente. E aí o que eu faço então? Como é que eu me protejo? Você tem que estar preparado. Você tem que saber identificar a anafilaxia, como eu disse aqui para vocês, porque você vai ter acometimento de diferentes sistemas. Você tem que prestar os primeiros socorros para o seu paciente. E esses primeiros socorros incluem a administração de adrenalina. É isso mesmo, a adrenalina. Aí vocês vão me questionar, mas prof. Patrícia, a adrenalina é um fármaco de uso exclusivo hospitalar. Exatamente. A RDC 44 da Anvisa, que regulamenta a aplicação de injetáveis em farmácias e drogarias, ela deixa muito claro que o profissional farmacêutico pode aplicar qualquer medicamento desde que ele não seja de uso exclusivo hospitalar. Ora, como é que eu, farmacêutica, técnico em farmácia, balconista, vou então prestar primeiros socorros para o meu paciente se o fármaco que tira ele da anafilaxia é um fármaco de uso exclusivo hospitalar? Esse é um assunto muito polêmico e eu vou ficar muito feliz se você deixar o teu comentário aqui abaixo desse vídeo. Sabe por quê? Porque nós precisamos de uma revisão da RDC 44 da Anvisa. Nós precisamos que pontos como este sejam discutidos, uma vez que existem protocolos clínicos internacionais que garantem a eficácia e a segurança da adrenalina. Uma coisa eu posso garantir a vocês: se o seu paciente tiver uma reação anafilática grave, ele vai ter vasodilatação generalizada, edema de glote, e isso vai evoluir para o óbito do paciente se ele não for prontamente atendido. A primeira coisa que todo mundo pensa é: eu vou ligar para o SAMU e está tudo bem. Está tudo bem se você mora num centro maior, se na sua cidade tem um SAMU, mas você que está aí assistindo o meu vídeo, que mora lá numa cidadezinha do interior, tem SAMU na sua cidade? Você tem a quem recorrer nessas situações? Eu quero que vocês reflitam muito sobre todos estes pontos, porque eu preciso que vocês entendam que a adrenalina é um fármaco seguro e é um fármaco que precisa estar presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas eu embalei aqui no assunto e eu esqueci de dar um recado para você. Aproveita para curtir aqui esse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, curte ele, deixa o teu joinha, se inscreve no meu canal e também habilita as notificações. Assim, toda vez que a Prof. Patrícia trouxer um conteúdo novo, você vai ser avisado e eu vou ficar muito feliz. Não esqueça também de deixar o teu comentário aqui abaixo do vídeo, porque eu tenho o maior prazer em responder o teu comentário e continuar esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui sobre anafilaxia. Vamos lá, vamos voltar. Eu dizia a vocês que a adrenalina é o principal fármaco utilizado numa reação anafilática e é um fármaco de uso exclusivo hospitalar. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Agora que eu já mostrei para vocês como acontecem essas reações anafiláticas, expliquei para vocês os principais sistemas que estão acometidos, como é que a gente vai agir se acontecer uma reação anafilática após a aplicação de um injetável ou após a aplicação de uma vacina? Primeiro ponto, existem protocolos médicos, protocolos clínicos aprovados
que são difundidos em artigos científicos e a gente pode acessar a qualquer momento em diferentes fontes. Estes protocolos trazem o fármaco que é essencial para que você consiga prestar esses primeiros socorros para o teu paciente. Qual é o fármaco? A adrenalina. Nós sabemos que a adrenalina é uma amina simpatomimética, é uma substância extremamente importante que numa reação anafilática ela vai agir antagonizando todos os efeitos provocados pelas substâncias vasoativas que são liberadas maciçamente no processo anafilático. A adrenalina também vai agir na parede do mastócito, antagonizando a liberação dessas substâncias vasoativas. Então, bora lá, vamos relembrar aqui os conhecimentos de farmacologia que eu sei que você conhece. Ela vai agir a nível cardiovascular, fazendo vasoconstrição em receptores alfa para aumentar a pressão arterial. Ela vai agir no sistema respiratório, promovendo broncodilatação ao agir em receptores beta 2. Eu poderia ressaltar esses dois principais efeitos da adrenalina. O fato é que o único fármaco que consegue tirar o paciente desta anafilaxia é a adrenalina. E ela precisa ser feita prontamente quando o paciente tiver uma anafilaxia. É uma droga segura se usada dentro dos protocolos clínicos e nas quantidades adequadas recomendadas pela literatura. Mas onde é que mora o problema aí? Porque poderíamos pensar, bom, se eu tiver uma ampola de adrenalina na farmácia, está tudo certo. Aí que mora o nosso problema. A adrenalina é um fármaco de uso exclusivo hospitalar. O que a RDC 44 da Anvisa diz? Ela diz que em farmácias e drogarias nós podemos administrar qualquer medicamento desde que você tenha prescrição médica e desde que ele não seja um fármaco de uso exclusivo hospitalar. Só que a adrenalina é de uso exclusivo hospitalar. Como é que a gente resolve esse problema? É muito claro, é muito evidente que nós precisamos de uma revisão dessa RDC. A gente precisa de uma revisão porque, a partir do momento que o meu estabelecimento de saúde se propõe a prestar um serviço desse que é tão importante para a comunidade, eu preciso estar preparado, inclusive com uma ampola de adrenalina no meu kit de primeiros socorros para prestar os primeiros socorros para o meu paciente. E por que eu digo isso, minha gente? Os protocolos médicos dizem que você vai fazer adrenalina e aí a gente vai fazer por via intramuscular, apenas via intramuscular em farmácias e drogarias, e você vai acionar o SAMU. Agora responde para mim, você que está aí assistindo o meu vídeo, aonde você mora tem SAMU? Aqui onde eu moro, em Toledo, no Paraná, nós temos SAMU. Não sei precisar para você quanto tempo vai demorar para o SAMU chegar, porque depende de uma série de fatores. O trânsito, aonde esta ambulância do SAMU está prestando serviço, atendimento, se está socorrendo uma outra pessoa ou não. Mas e aquela pessoa, aquele farmacêutico, aquele enfermeiro, aquele técnico que mora numa cidadezinha de interior onde não tem SAMU, onde o transporte do paciente até um serviço de urgência e ao serviço médico vai demorar alguns minutos. Então, nestas situações, é essencial ter a adrenalina. O que eu tenho sugerido? Tá? E eu vou trazer aqui para você a mesma recomendação que eu faço para os meus alunos dentro do PID, do Programa Injetáveis Descomplicados. O profissional de saúde precisa se resguardar. Então, o que eu sugiro aos meus alunos? Você deve procurar a Visa local, a Vigilância Sanitária do teu município, fazer um pedido formal por escrito, pedindo autorização para você ter uma ampola de adrenalina dentro do teu estabelecimento. Você pode juntar a isso um artigo científico que traz o protocolo de primeiros socorros, você pode juntar a isso o POP para os primeiros socorros para anafilaxia, e aí você vai lá na vigilância, vai conversar com eles, vai explicar essa problemática para você ter uma autorização especial para ter adrenalina. Se acontecer, se você aplicar um injetável aí na sua farmácia, na sua clínica e o seu paciente tiver uma anafilaxia, você vai seguir os protocolos assim como eles devem ser feitos e você vai ter adrenalina em mãos que vai poder, inclusive, salvar a vida do seu paciente.
Aí vocês vão me perguntar, professora, aonde está escrito isso? Isso é regra? Todo mundo tem que fazer isso? Não está escrito, gente. Não existe nenhum protocolo ainda. E é por isso que nós, profissionais de saúde, precisamos reivindicar e lutar para que a gente tenha uma revisão da RDC urgente e que se inclua o item de primeiros socorros para anafilaxia. Então é uma questão de bom senso. E eu tenho certeza que você vai ter, porque você estará preparado. Saberá identificar uma anafilaxia caso ela aconteça com um paciente seu e você vai saber prestar os primeiros socorros. Tá bom? Sabendo de tudo isso, sabendo da importância da adrenalina para prestar os socorros para o paciente, é muito importante que os profissionais se sensibilizem e que tome medidas, que tome atitudes para garantir a presença de uma ampola de adrenalina dentro do estabelecimento de saúde. Como eu disse, se você mora num grande centro e tem o serviço de SAMU, você está um pouco mais segura, mas você ainda corre o risco de ligar e o SAMU demorar de 15 a 20 minutos para chegar dentro do teu estabelecimento. Tudo vai depender da logística, da cidade, dos chamados que o SAMU foi atender naquele dia. Então, por que correr risco? São vários os trabalhos publicados na literatura que ressaltam a segurança da adrenalina porque ela tem um efeito muito rápido e ela é o fármaco que vai conseguir aumentar a frequência cardíaca do paciente, promover broncodilatação e melhorar o estado clínico até que esse paciente seja transportado para o serviço médico. Se você voltar lá nas tuas aulas de farmacologia da graduação, você vai lembrar que a adrenalina é um antagonista de substâncias inflamatórias. Ela consegue agir na parede do mastócito, antagonizando toda a cascata de reação que está acontecendo durante uma anafilaxia. Ela antagoniza a liberação de todas aquelas substâncias vasoativas que estarão sendo liberadas maciçamente na anafilaxia. Além, é claro, de todos os efeitos da adrenalina. Vale ressaltar o efeito a nível cardiovascular, promovendo vasoconstrição e aumentando pressão arterial e principalmente no trato respiratório, promovendo broncodilatação, amenizando o edema de glote, o prurido, a coceira que o paciente está tendo. Eu espero que você não tenha ficado com dúvidas do quanto a adrenalina é importante para socorrer um paciente em anafilaxia. É claro, você precisa seguir o protocolo clínico ao pé da letra, respeitando as doses de adrenalina que são preconizadas de acordo com a idade e o peso do paciente. Mas o mais importante disso tudo é que nós precisamos desmistificar as reações anafiláticas e os profissionais precisam estar preparados. Você nunca sabe o que vai acontecer lá no balcão da farmácia. Você nunca sabe o que vai acontecer com você dentro da clínica ou dentro de uma unidade básica de saúde. Mas se você detém o conhecimento, você vai saber como agir como essa emergência acontecer. Eu desejo que você esteja preparado e que você continue aproveitando o conteúdo aqui do meu canal. Aproveita, como eu disse, deixa aí o teu comentário e eu me despeço por aqui. Logo a gente se encontra num outro vídeo onde eu pretendo compartilhar muito conhecimento com vocês. Um beijo grande no seu coração e até a próxima.